Estamos online. Aí, Já no papo cabeça. já no papo cabeça, emendando aqui já os Já, pensamentos. Mas então. Vamos continuar a conversa aqui, né? claro, vamos aí. Eu tava falando da meditação, né? Que esse ritmo de você fazer todo dia faz toda a diferença, né? Do que você fazer tipo espaçado, ou tem que ter essa experiência mesmo. Para mim foi muito diferente mesmo, sim. E eu vi que eu conseguia enxergar em lugares mais sutis a partir do momento que eu todo dia fazia aquilo. Se eu faltava um dia, eu já no terceiro dia eu já não cheguei no mesmo lugar. Que louco, né? Muito E louco. não sei se você teve essa experiência também já. Já, mas pra mim não foi na meditação isolada. Pra você foi só na técnica da meditação, né? Foi tipo repetir a meditação em si. Pois pra mim foi mais praticar aulas de yoga que incluem a meditação. E quando estava fazendo minha formação profissional, eram várias aulas por dia, e aulas profundas, e vivendo no ambiente ali sempre, né? Eu fazia uma espécie de permuta ali para conseguir também bancar as minhas formações, então passava o dia inteiro lá e fazia muitas práticas. E a imersão que me proporcionou naquele tempo em comparação com outros não tem nada a ver mesmo. Mas é legal porque fica ali alguma sinapse que se você consegue colocar aquele gatilho, vem muita coisa. Você sente isso também? Sinto que parece que, não sei, é um processo de consciência mesmo, assim, né? De você saber que dá pra chegar nesse lugar, que antes você nem sabia. E aí você, tipo, consegue fazer uma comparação interna mesmo, assim, tipo, essa foi boa, essa não foi, essa foi horrível, né? Mas acho que também não tem muito o que julgar, assim, né? Pelo menos parece que cada momento é um momento, né? Com certeza. E quando você fazia isso, você conseguia colocar, tipo, alguns sintomas. Esse dia foi horrível porque, sei lá, dormi mal ou qualquer outra coisa do gênero. Sim, um julgamento ruim, mas aquele julgamento natural de como posso fazer para melhorar algum aspecto, ou isso nem acontecia? Normalmente a minha tendência é você desfocar, tá com a cabeça muito em outro lugar, assim. Isso pra mim é uma distração ruim, assim. Você não conseguir voltar e tá muito ansioso, ou quando você tenta aquilo te dá uma, putz, sabe? E aí às vezes flui, assim, mais natural. E então tem muito isso, né? Tem vários tipos de experiências, assim, que eu tive. Uma de você se misturar muito com seus pensamentos, de repente você tá em outro lugar e depois você. Nossa, o que eu tava fazendo? Você tava só pensando, mas assim, era uma meditação. E, ou de você, tipo, que nem essa de falar de sentir muita ansiedade, de não conseguir concentrar. Já tive momentos, uma das melhores, assim, foi quando eu consegui ver alguma cor meio lilás, meio roxa, assim. E ela fica ali, tipo, como eu fico contemplando essa cor, assim. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo é comum. Às vezes parecia alguma cor, já apareceu verde, já apareceu azul, e essa meio rosa, assim, às vezes aparece. Essas são as melhores, assim, que, não sei, é uma Muito mancha, legal. assim, que aparece. E essa cor E, é bonita e é nítida, ou mais ou menos? sim, é como se fosse uma coisa que você quer ficar admirando, assim, sabe? E, mas, assim, é simples, assim, parece que tem um redondo na sua frente, em volta do escuro, e ele fica, tipo, fazendo uma coisa assim, vai, volta e tal. E você sentia isso à tua volta mesmo, ou você via isso como algo externo a ti? Era algo externo, sempre algo externo. Ah.
Sempre algo na minha frente, assim, que ficava vindo e voltando, assim. Nunca senti nada, assim, tipo, embarcado nisso. Aham. Talvez uma experiência, acho que eu já te contei isso, né? Que eu tive foi de um claridão, assim. Esse foi o tempo que eu fiquei mais tempo em meditação. E aí eu senti esse sentimento de estar imerso num outro lugar, assim. Mas foi quando eu tava, tipo, muitos dias meditando seguido. Eu falei, não, essa eu vou ficar 1 hora aqui. Daí eu, tipo, no começo também fiz muito. De todos esses processos que eu falei aqui, aconteceu nessa 1 hora. E Uau. 1 hora foi isso, assim, tipo, parece que eu senti, assim, um estado de muita paz, assim, e, tipo, ficou claro, assim. Eu tava de olho fechado e ficou claro. Uau. E até levei um susto, assim, tipo. E daí eu fiquei mais um tempo ali e não sei se bateu alguma ansiedade, alguma coisa assim, já abri o olho, assim. Ah. Será que eu, onde eu estou? Estou aqui, tá acontecendo e tal. Mesmo. Mas essa foi assim a mais louca assim que eu tive, assim. Que legal, cara. Mas não é nada demais também, né? É um processo, pelo menos da mente, assim, que te leva em estados emocionais, assim, né? Que não sei. Não sei se Sim, explicar sim. o que significa isso. Sim, entendo o processo de racionalização depois disso, né? É, Mas, de fato, como você disse no momento, você ter esse. Não deixa de ser um autoconhecimento, né? Você, não lembro exatamente o que você falou, mas um caminho da tua própria consciência foi o que eu captei, né? Que só você consegue olhar para isso e depois, se outra pessoa disser, você, ou eu acho que eu vivi algo parecido, ou eu entendo o que você está dizendo. Talvez se eu nunca tivesse passado por um processo parecido, eu ia ficar, tipo, meu, viajando e, tipo, ok, interessante, mas não teria real noção, né? E me veio muitos ganchos, e um que pode ser interessante quanto a isso, é que, para mim, quando eu percebi essas cores, me veio muito aquilo que Platão falava sobre as cores primárias, que teria, você pode dizer melhor, né, um mundo, tem um termo específico, tipo um mundo ideal, que é de onde todas as coisas provêm. Então é como se aquilo que nós enxergássemos aqui, a matéria, fosse tudo uma cocriação desse mundo ideal, inclusivamente as cores. E para mim o fato dessas cores serem tão bonitas ao ponto de você, tipo, mesmo com inteligência artificial, assim, tipo, cara, é muito bonito, mas não é isso. Ou mesmo uma cor absurda, assim, no céu, tipo, é muito bonito, mas ainda não chega a ser isso. Particularmente, o mais próximo que eu consegui perceber dessas cores foi, tipo, a aurora boreal, assim. Uma amiga verdade. foi pra lá esses dias, mostrou umas fotos e, meu, tipo, é pra ir. E queria perguntar, assim, na verdade, já perguntei se era tão bonito quanto isso pra ti, era tipo tão mais bonito quanto as cores naturais que se vê com os olhos? Cara, não sei se eu consigo atribuir uma beleza, mas dá pra perceber que é uma substância diferente, assim. É uma fluidez, como você falou da aurora boreal, parece isso mesmo, assim, né? Parece que a forma não tem forma, ela é uma fumaça, um negócio assim, tipo. Aí eu não sei dizer, assim, quão mais bonito isso é, mas eu consigo diferenciar essa substancialidade, assim. E uma coisa que eu também gosto de fazer, não sei se é esquisito até, mas sabe quando você coça o olho, assim, tipo, veio um monte de coisa, né, assim. Isso não é um meio calmante, assim, pra você? Cara, Me pra fez mim, lembrar as crianças que coçam o olho e ficam com sono, depois ficam mais calmo. é... Cara, não sei, às vezes acontece, você coçar o olho e fica, tipo, tudo brilhando, assim, tal, né? Se você mexeu ali nos bastonetes, sei lá o que que tem, né? E aquilo ali.
Então, parece isso que é o parecido com isso, assim. É uma cor que você não tá usando. É uma cor exterior, né? Uma cor interna. Que loucura, né? Que loucura, mano. E voltando aí pro lance do Platão, você lembra como se chama isso, por acaso? Que ele Cara, falava? Não não lembra? lembro. Isso, tipo, eu lembro da minha professora de filosofia há 10 anos atrás, falando, né? Mais de 10 anos atrás, falando. Enfim, depois procuro pra É, poder eu referenciar, não ficar no ar assim a coisa. vou dar uma olhada, né? Eu não lembro. Mas sim, tem essa ideia da ideia de Platão. Que, ó, O mundo das e, ideias, é isso. e tem muito Era isso. do. Que essa ideia, ela é uma lembrança, né? Essa ideia, você se lembra dela. Como esse sentimento de lembrança. Não pode ser, né, que quando você vê essa cor, você está se lembrando de alguma coisa que não é aqui do mundo externo. Que louco, cara. Tipo, Platão super metafísico, né? De Sim, alguma não, ele forma. é o idealista total. Né? Que louco. É engraçado, acho que eu ouvi o Karnal falando que Platão significa ombros largos. E que ele era, além de um filósofo, ele era pedreiro, né? Que era a profissão de construtor ali, que lidava com pedras. E também tinha alguma fama de ser um bom esportista ou assim. E isso me fez lembrar os nossos avatares que a gente estava criando, né? Então, criamos ali os ratinhos musculados, uma coisa assim, de que tipo, o filósofo também não é só um pançudo que fica lendo livro e pensando e viajando. Tipo, na antiguidade, Sim, era um cara que tinha um estilo de vida ali, que talvez uma dieta mais mediterrânea na Grécia, né? E hábitos saudáveis, e um corpo esculpido, e tudo isso fazia que o cérebro fluísse ainda mais, e talvez o cara encontrasse estados de meditação ali no seu esporte, no seu trabalho, né? Isso acontece, às vezes a gente está tão focado em alguma coisa que a gente gosta, que a gente precisa estar focado, que, bum, a meditação acontece. sim. É, eu gosto bastante disso, dessa ideia de corpo são, mente sã. Acho que isso pra mim é como fosse um lema, assim. Né? E todas as vezes que eu descuidei, assim, do corpo. Ah, não sei, isso te traz alguns aspectos emocionais mais inferiores, assim, no sentido de você estar meio mais cansado, né? Você tá sempre nesse mood mais lento, ou com preguiça, né? Tudo é mais difícil, enfim. E quando você tem tá mais ativo na rotina, né? No esporte, numa academia, no yoga, parece que esse esforço para fazer as coisas ele diminui um pouco, assim, né? Sair da inércia. A força não é tão grande porque você já tá naquele ritmo, você já tava naquela programação mental, tipo, tem que fazer, tem que fazer. E daí, depois que você passa esse estágio, o esforço é mínimo, assim, né? Você não precisa fazer esforço, aquilo se torna até, às vezes, prazeroso. Assim. Perfeito. Eu venho experimentando muito isso no jiu-jitsu, assim. Jiu-jitsu, pra mim, é uma arte que nossa, ela é surreal de tão boa que ela me faz, assim. Que eu entro muito em meditação nela, assim, muito. Assim, eu esqueço de Que louco. tudo, tô ali só focadaço, assim. É muito legal isso, né? Super, super legal. E até pensando nesse estilo de vida, o quão bem te faz isso no aspecto geral, né? E, inclusive alimenta teu intuicional, tipo, sacia teu emocional ali, talvez teu viés animal de raiva e coisas que naturalmente todo humano tem. E por outro lado, te proporciona um momento de exaustão mental que transcende para uma meditação ali em algum momento, exaustão mental e física, né?
e que ainda a saturação, que é mesmo um aspecto meditativo. Muito legal. Eu tava pensando nisso tudo pensando no teu Gil também, porque você, acho que nós dois somos mais grandinhos, assim, né? Mas você Uhum. também é atleta mesmo, né? Você treina há muito tempo, Gil. Não, não. Então, dá aspecto me lembra a cena do Platão, né? Ombros largos, filósofo de ombros largos. Cara, é legal isso, né? E tanto que depois do exercício, assim, eu não consigo nem comer, assim, tem que dar um tempo. Porque a fome, tipo, a adrenalina, ela corta a fome, né? E Sim. a meditação também, né, cara? Você se supre de um prana ali, né? De um tipo de energia que a fome vai embora, assim. Eu lembro que lá na escola eu ia direto pra facu, assim, né? Muitas vezes nem comia, assim. Não tinha muita grana, então daí ia direto pro, Sim. pra aula ali e, cara, saía de lá sem fome, voltava pra casa, que daí ia comer uma parada. Aham. E quem sabe até te ajudasse, né? Quando você falou na escola, você falou no yoga, né? Não falou. E É, naquela escola de no, yoga, se eu entendi bem. no terror. Sim. E de fato, né? Quando a gente vê ou o arquétipo que a gente tem dos sadhus, dos yogins, dos monges, a maioria é um carinha mais magro, muitas vezes vegetariano, às vezes forte, né? Tipo um corpo esculpido, mas não é muito massivo. E, de fato, o jejum e consumir menos antes da prática, muitas vezes pode ser muito mais benéfico para você conseguir fazer uma prática mais proveitosa e aceder canais mais interessantes ali de autoconhecimento, de consciência. Sim. É algo bem experimentado por aí. E isso me fez pensar a diferença do jiu-jitsu, assim. Porque o jiu-jitsu você tem que estar alimentado. Por isso que é uma meditação diferente aí. Uhum. Ela é um nível de. Talvez o efeito é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Percebo, Porque já tentei pro jiu-jitsu sem fazendo jejum e tal, assim. Cara, você passa mal. Simplesmente imagino, isso. Você imagino. desmaia, você vomita, que é uma descarga de adrenalina e força muito grande. Então, não tem como você Você não não se tem que queimar. alimentar. E é Diferente da louco, né? musculação, cara. Desculpa. Não, desculpa, por favor, tu fala. Que eu já tive fazia esse experimento de treinar em jejum, assim. E dá, porque você é mais controlado ali, né? E, tipo, a primeira semana parece que você tá totalmente sem força, assim, né? Você fala, cara, nada a ver isso aqui. Mas às vezes você tá, tipo, com um propósito de, quero queimar mais gordura e tal. Então, às vezes, dependendo da sua estratégia, faz sentido. Só que o interessante é que depois de uma semana ali, pra mim isso, né? Foi que eu comecei a ganhar força, cara, em jejum. Que Que loucura, louco, né? não é? Eu comecei a Total. aumentar peso em jejum. E não sentia aquele tipo, aquela exaustão pós-exercício, assim, sabe? Que é normal. Daí Nosso corpo é mesmo incrível, cara, não é? é uma coisa. Dá pra entender, né, cara? É, a gente coloca vários conceitos, né? Ah, sim, você disse que tem que ser assim, tem que ser assado. Aí vem um cara lá e faz outra coisa e tem um resultado igual ou superior, às vezes, né? Tipo, não segue a fórmula e o corpo vai lá, não, é isso que você quer? Tá bom, top. Tal energia que é É, bem interessante, bem. bem louco, bem louco. E é muito Fico em- experimental, né? Tipo, pra mim foi assim, né? Tem gente que. Mas acho que também é um pouco dessa insistência, assim. Que eu já tinha ouvido falar que esse momento de ganho de força em jejum acontece. Só que você tem que quebrar essa barreira de, tipo, insistir e treinar mal por uns dias ali, até que seu corpo se adapte, não sei. E é ruim porque você tá num nível e aí você tem que
baixar esse nível, tipo, pô, fazer menos repetição, parece que você tá, tipo, tá treinando mal, assim, você não tá rendendo. Mas depois É, aquilo então, vem a recompensa. e é um bom reforço pro ego, né? Tipo, às vezes a gente tá ali muito, sei lá, algumas vezes eu já vi ou já estive no lugar de não querer baixar, não querer descer a fasquia por um lance de ego. Mas às vezes esse lance de descer pode te fazer subir e teu ego ficar mais sólido, né? Porque você percebe que teu ego, o ego bom, no caso, é autoestima, lá, porque você percebe que aquilo não te define, né? Tipo, você tem dias bons, menos bons, tem coisas que vão sempre influenciar ali, e depois você não fica, pelo menos pessoalmente, não fica tão derrubado quando o dia não é bom. Tipo, ah, cara, é assim mesmo, vamos aí, outras coisas que vão ser melhores no dia, né? Não Sim. alicerça muito a autoestima naquela coisa, como naquele momento. Mas no momento é um esforço, né? Você tem que lidar É, com essa situação frustrante, né? é um E exercício de ego também, é um só exercício. musculação. É, com certeza. Aí, ó, a mente sã, corpo são. Né? Você tá o É, tempo todo nesse jogo de que a mente não tem como separar ela, né? Ela tá vivendo o que o corpo tá vivendo. Então, exato. se você tá nessa situação, no jiu-jitsu também, né? Jiu-jitsu, isso é muito evidente, assim, né? De você, enfim, você tem que finalizar um adversário. E quando você é finalizado, você, tipo, pô, se sente É um, muito foda. um cara muito ruim, assim, né? Aham. Mas aí você vai aprendendo que isso faz parte, né? Faz parte do Sim, treinamento. E na derrota você aprende, né? Às vezes, muito. às vezes você, eu me coloco em lugares difíceis para aprender, sair desse lugar difícil, que numa próxima vez eu já sei como sair ou como evitar. Ou às vezes eu deixo o cara me finalizar para aprender como ele finalizou e tentar replicar. Só que você, nesse caminho, você é finalizado. Né? Gostei da tua estratégia. E É, a evolução, acho que a evolução, o amadurecimento nesse sentido, né, requer mesmo humildade. Se um cara fica ali só batendo a cabeça e não admite o erro ou a perda, talvez ele não evolua tanto quanto você está evoluindo, penso eu. Mas sim. desculpa, eu te interrompi, acho que acabei de interromper o teu pensamento. Não, não. É, eu ia falar que uma vez eu treinei com um parceiro de treino lá, que ele tem. É um tipo de deficiência, assim. Mas ele já é faixa azul. Então, tipo, ele tem as bases, assim, só que os movimentos dele são meio travados, assim. Né? Ele é deficiência física, mas também acho que tem um pouco mental, assim, pela fala, assim. E eu perguntei, né, professor, como é que eu rolo, né, com ele aqui. Ele falou, não, é normal. E você vai rolando ali, né, ele quer tentar te derrubar, quer passar a sua guarda e tal. E eu fui, tipo, medindo, assim, né. Ah, aqui beleza e tal. Só que ele quer progredir, quer estar fazendo força com você, assim, e tem aquela disputa, assim, tipo, né? Porque é normal, numa luta você tem essa disputa de sou melhor, né? Vou te vencer. Claro, é o objetivo. E, e aí, tipo, ele pegou meu braço, assim, e não ia me finalizar, assim, né? Só que eu falei, cara, quantas vezes alguém deixou esse cara finalizar, né? E ele nunca vai aprender se não finalizar. Então, tipo, deixei ele me finalizar, assim. E ele até ficou, tipo, percebeu, assim, lógico. Mas parece uma coisa boba, assim, né? Mas no momento ali, isso foi um aprendizado para mim, assim. Me coloquei num Legal. lugar muito, tipo, o que eu tô passando aqui não importa, tá ligado?
Não é essa batalha pequena aqui, né? É a É, guerra mesmo. exatamente. E bem legal, cara. E daí, tipo, até é engraçado que no final do treino, a gente fez uma corridinha, assim, né? E daí uma hora ele meio que consegue correr sozinho, assim, mas, tipo, difícil, assim, né? E daí uma hora ele meio que tropicou, só que no ele tropicar, quando ele foi cair, ele deu um rolamento, assim. Ah, Daí legal, você cara. fala, cara, o negócio funciona, né, mano? Você, tipo, Claro. uma pessoa, principalmente pra ele, né, que tem uma deficiência, né? Aham. Conseguiu a- utilizar da técnica pra não se machucar mais. Claro. Incrível isso. E falando ali do estado de meditativo, né, diferenciando a meditação ou da prática do yoga para a prática do Jiu ou da musculação, é engraçado porque, tipo, mesmo que seja diferente, talvez seja um mesmo lugar, porque o canal psíquico é o mesmo, né? Dizem que quem consegue mesmo dominar a meditação, tipo, dominar no sentido de posse, mas no sentido de olha, quero entrar em meditação agora. Bom, vou aqui aceder o inconsciente coletivo, ou aqui preciso disso para, sei lá, fazer uma prova, ou qualquer coisa que a pessoa queira. Então ela vai conseguir entrar. Sim, ela não é mais ali, tipo, tem que quase rezar, por favor, meditação, chegue até mim, né? Porque é isso que a gente faz. Vai correndo atrás dela desesperadamente, né? Vai se humilhando, vai se moldando até finalmente a meditação, me deu um pouquinho aqui, obrigado. Mas em algum momento talvez essa cena vira e você, ok, agora eu sei entrar em meditação. É parecido com, enfim, e daí você consegue, sei lá, no Gil, não sei o que fazer, vou aqui baixar vou aqui fazer um download novo. Bom, nova forma. Foi. Parece uma viagem, né? Mas de fato, talvez isso aconteça e a gente não consegue documentar ou criar ali alguma estatística e colocar algo mental ali para. Realmente é intuição. Por enquanto a gente não tem ferramentas para isso. Sim. Louco, Você né? falou isso, me lembrou uma vez que eu tava lutando com um cara lá e ele me deu um triângulo, assim, né? E só que, tipo, eu tava conseguindo respirar, tipo, numa respiração muito fraca, assim, sabe? E eu acho que se não fosse os treinos que eu tive anteriores de respiração, meditação, eu já tinha batido ali. Uhum. E aí eu falei, não, cara, nesse ritmo, com esse pouco de respiração eu aguento. E eu fiquei ali, cara. Fiquei ali com calma. E. O cara morreu. E o Desculpa. cara, tipo, foi. Daí uma hora eu fiz o movimento de saída e consegui. Legal. E ele falou até no final assim, cara, você conseguiu sair, né? E difícil isso, né? Daí Uhum. nessa. E eu atribuí isso com certeza aos anos de treino, assim, de você manter a calma, né? Claro. Momentos totalmente de estresse, né? De você estar, tipo, sendo sufocado. E você, Uhum. tipo, eu poderia bater, Discordo. lógico, né? Uhum. Mas eu sabia que eu conseguia controlar aquela situação. Né? Muito legal. Mas é E que difícil, assim, nem louco. todas as vezes dá, assim. Foi, claro. Mas é muito bom ter esse poder de escolha, né? Você podia, ali, digamos, tinha duas hipóteses básicas, né? Ou três, apagar, bater, ou resistir de uma forma inteligente para conseguir sair. E talvez se você não tivesse treinado antes, você não conseguiria essa terceira hipótese. Sim. E tem esse lance que não é a diferença entre o ego, né? Tipo, não vou bater, vou pagar, mas não vou bater. Mas não era Aham, isso. Tipo, eu claro. tava conseguindo resistir e na minha cabeça eu vi Administrar. uma saída.
Perfeito. Não é uma coisa que, tipo, não tenho mais o que fazer, daí você bate ou você apaga. Muito legal. E você se mostrou, tipo, não sei se no controle é a palavra, mas pelo menos se auto-administrando, né? Se auto-gerindo, mesmo no momento que supostamente você está perdendo, né? E numa batalha, e a vida são batalhas, né? São uma skill fortíssimo. Sim. Eu acho que é isso, cara. E a mente aprende com isso, né? Então, Exato. a partir do momento que você sabe que você consegue viver essa situação e sobreviver a ela, pô, sua mente também se tornou bem mais forte agora, né? Com certeza. É como o seu colega que estava ali fazendo a corridinha depois do treino, tropeçou, em vez de bater a cabeça ou se machucar ou passar uma vergonha, rolamento. Vamos lá mesmo. Na E- próxima ele já sabe, né? exato. E o fato é que você repetiu aquilo, gerou ali o caminho neural e fica fácil, né? Você não precisa pensar muito, né? Você programou, você treinou, você tá no controle, digamos assim, tá no poder de gerenciar. Muito legal. Tô aqui colocando para carregar o celular, que tá quase no fim. Tranquilo. Se ele não cair, E a maestria vem desse lugar, né, cara? Da, total. você treinar até que aquilo se torne um movimento natural seu. Exatamente. Me lembrou Acho que a muito. meditação. Diz? Me lembrou muito os alpinistas, assim, né? Que até onde eu consigo perceber, tem muito esse lance de medo, assim, né? De você, tipo, tá numa situação tão difícil que ali, porra, não consigo subir isso aqui e tal, assim. Aí você tem que manter a calma, tem que pensar, utilizar a técnica correta para conseguir avançar, né? E, cara, é muito difícil você vencer isso, assim, né? Esse sentimento de não dar, não vou conseguir. É. E ali, tipo, ali é só a vida em jogo, né? Que dependendo de onde você tá, você cai e você já era. E você poder simular isso mentalmente e muitas vezes até emocionalmente, mais ou menos fisicamente, em um ambiente controlado, para que quando você se exponha nesse ambiente de estresse, é muito, eu acho muito da hora. Os três esportes assim que por experiência própria e também externa eu percebi que dá mais assim um resultado quase imediato ou mais rápido ou mais fácil ou mais visível que o yoga proporciona nos esportes é o Gil, o alpinismo, a escalada e a apneia, cara. E quando você está treinando com esse propósito, treinando alguma pessoa ou se treinando para isso, você vê exemplos práticos acontecendo muito rápido, assim. E de fato, muitas vezes com a respiração, né, você além de ter treinado para conseguir expandir tua capacidade pulmonar naquele momento que você estava ali em sufoco e até tipo em outro momento teu emocional ia falar tipo, meu, tô apagando, não posso, tem que sair daqui, é vida ou morte. Mas o teu emocional também estava blindado para isso, né? Teve ali uma conexão forte. E, enfim, achei muito pertinente. Legal, né, cara? Você falou da apneia, é bem interessante isso, né? Que, cara, parece até surreal, assim, né? A quantidade de tempo que algumas pessoas conseguem ficar sem respirar, né? Tipo, É, você tem que levar o seu corpo a estados tão diferentes que ele está habituado, que parece até impossível, né, cara? Mas, é, tipo, o batimento cardíaco, você tem que, sei lá, diminuir totalmente para você não bombear o sangue, né? Utilizar o oxigênio menos, que é uma atividade exato, automática do corpo, tá ligado? Que exato. você não precisa fazer Molecular, esforço. Exato. E aí você consegue chegar nesse nível de sutileza
parte, né, de treino, enfim. É muito interessante essa questão da apneia, né, cara? Porque Mesmo, é ficar 8 minutos. diferente de outros lugares, assim, né? Essa questão de sair do... controlar o que é automático dentro do seu corpo, assim. Mesmo. E controlar até talvez o Wim Wolf ou aqueles caras que fazem mais isso com a neve. Tipo, não sei se controlar é a palavra, porque isso é mais automático, mas você tem um poder de decisão. Porque a gente não está acostumado a gente não é criado, tipo, eu tenho um corpo e estou habitando nele. Tipo, como se dividisse a mente e o corpo, e muitas vezes a gente privilegia a mente e deixa o corpo de lado. Aí quando você percebe que teu corpo tem tudo isso, né, e ele é tão espetacular, e ao mesmo tempo você consegue gerar alguns pequenos comandos ou fazer ali alguma influência muito forte, é genial. Tipo, o teu corpo, se passar daquele ponto, ele vai sempre tender para sobrevivência. Né? Tipo, a vida persiste. E é muito engraçado isso. Mas se você for capaz de se autoconhecer e conseguir influenciar e gerir, já é, tipo, espetacular e difícil de chegar, né? Os caras que conseguem isso, eu particularmente admiro, porque precisa de realmente muita disciplina, alguma força de vontade, muito gosto, e ficam ali super-humanos, de alguma forma. Uma pessoa normal, o quê? 30 segundos, 1 minuto sem respirar? Os caras, 8 minutos, uns absurdos, assim. É muito louco, né, cara? Eu acho isso muito massa. Não consigo nem imaginar o que é ficar 8 minutos sem respirar, cara. É uma coisa de outro mundo É mesmo. meditação, né, cara? Eu não sei se é verdade ou não, mas dizem que alguns mestres hindus e assim, asiáticos, quando entravam em meditação, algumas pessoas achavam que eles tinham morrido. Porque o cara ficava ali e não demonstrava mesmo que estava respirando, não demonstrava que tinha vida, né? Talvez esse seja até os pontos mais elevados de meditação. Dizem que o último samadhi é o samadhi depois da vida. E alguns talvez ascendessem aquele ponto e decidissem voltar. Tipo, meu, aqui é muito melhor, mas vou voltar lá pro meu corpo físico. E de fato o corpo tava lá, são talvez semanas sem comer, sem beber, sem fazer aquilo que normalmente faria. É incrível o que o corpo consegue fazer, né? Se adaptar. Talvez ainda temos muitos por documentar, mas que existem aí muitos relatos asiáticos, hindus, Como é que é o parecido nome lá. daqueles caras que, tipo, são monges da montanha, assim, né? Que às vezes se encontram. Ermitões? É tipo ermitões, mas tem um nome na língua deles mesmo, assim. Desculpa, está a porta aqui. Ah, Desculpe. esqueci. Esqueci agora, não vou lembrar. Mas, tipo, o cara, ele ficou parado anos, ficando assim, tipo, sabe? Tem essas Aham. histórias de uns caras assim, lá Tem, na tem. Índia. Como que é o nome? É saque, é uma coisa assim. Não lembro agora. Também não lembro. Sadus? Isso, sadus. Sadus. Esses caras são sobre-humanos. Mesmo? E geralmente eles têm aquele aspecto, né? Tipo, pode ser mais franzino, assim, mas às vezes com uma saúde muito em dia, aparentemente, e com um olhar penetrante que, tipo, você presta atenção no olhar do cara, você fica, tipo, meio até assim, assim, tipo, percebe que o cara não tá muito indo nessa dimensão, assim. Verdade. E aí, se você vai ler uns caras tipo Yogananda e tal, meu, os caras seriam considerados santos pela Igreja Católica, se a Igreja Católica visse o que eles fizessem, assim. Ou os relatos das histórias, né? Que eu não tive lá pra ver.
É interessante como não tem muitos exemplos assim na cultura ocidental, né? Desses caras assim. Muito louco, né? O The Rose fez um post essa semana que eu achei muito foda, que uma crítica construtiva, mas ao mesmo tempo só um ponto de vista sobre algo que está acontecendo. Nesse momento, quem domina, digamos, o globo é a língua inglesa, os ingleses, estadunidenses, não é? Tipo, se não está em inglês, principalmente no inglês americano, isso não existe. E então isso é uma influência primeiro que foi primeiro, talvez, sei lá, muito mais antiga chinesa, ou sei lá. Depois foi Roma, né? Então a gente vive muito de Roma, ainda, mesmo a influência dos gregos veio quando conseguiu chegar nos romanos. Aí a filosofia grega começou a existir. E agora isso está acontecendo com estadunidenses. E dele dá um exemplo de um tipo de antibactericida, uh, antibiótico, que é um outro processo que não é antibiótico, é um outro processo, mas tem um fim até melhor, que os russos desenvolveram tipo lá nos anos 80. E isso não existia, né? Aí, a partir de 1900 e pouco, um americano lá descobriu, então agora isso existe. Por quê? Porque está documentado em inglês. E outras coisas que eles fazem, né? Tipo, os irmãos White planaram e o Santos Dumont voou, né? Ele decolou. Os irmãos White voaram pela primeira vez e vão se apossando dessas coisas. E então, cara, quanto de conhecimento, sei lá, viking, nórdico, indígena, africano, que seja, que tá perdido e ou nem chegou até nós, né, desvalorizado, só porque não tá em inglês. Espero que um dia nossa civilização evolua a ponto de abraçar tudo isso. É um estado mental, né, cara? Primeiro de você se apropriar, né? De você, né, querer ser esse reconhecido como o definidor, né, do status quo aí. Exato. E, mas acho que quem tem um senso crítico, né, qualquer um que passa a desconfiar disso cai por terra, assim. Qualquer pessoa que lê sobre o assunto, se integrar, né, se ler, vai, vai ver que não é bem assim. Mas precisa disso, precisa sair um pouco dessa. Tirar esse véu, né, do mundo ilusório. Né? É, o véu de maio. Uhum. Lógico que, cara, eu acho, a minha percepção, não sei qual que é a sua, que o véu de Maia, ele nunca. Você nunca vai conseguir aparecer a verdadeira coisa em si ali. Né? É sempre véus atrás de véus. Assim. Sim. Dizem que, tipo, só lá no Samadhi, mais alto Samadhi, é que a gente. Ah, é isso, então. Mas talvez a gente chegue lá e pense, ô, agora que eu tô vendo a outra montanha, e é É, lá na outra montanha, lá no topo que é, né? Ai. E até a gente tava falando no último papo, né, dos animais e tal. E, e por acaso vi uma parte do documentário não é um inseto, é um caranguejo boxeador do mar, assim. Um caranguejo, como é um fruto do mar, que é boxeador. Ele tem lá um soco tão forte que a água até tipo e aquilo se assemelha com uma bala, assim, sinistro. caramba. Mas o ponto é que ele tem um olho ou uma capacidade de ver, tipo, ultravioleta, violeta e todas aquelas coisas que eu não sei o que é, muito mais avançado em pontos de visão mesmo, né, de ver o que acontece no mundo real do que nós. Então, é de refletir, né? O que é tudo isso? A Verdade. Maia aqui. Sim, sim.
Interessante, né? A gente tava falando de cor, né? Tem animais que não enxergam cores, né? Como é o mundo sem, se não tivesse cor? Ou como é o mundo se a gente enxergasse, né? Raio-X, raio, é, É, infravermelho. é, É um outro mundo. é um outro mundo, cara. É, hoje tá sendo um papo cabeça fluido, né? Sim. Me fez pensar, né, essa atitude questionadora. De por que será que a gente enxerga só essas frequências de cores, né? Por que a gente não enxerga outras? O porquê científico da coisa ou porquê evolutivo? É o porquê espiritual. Melhor Qual ainda. o propósito, né? Sim. De Boa, boa, bem colocado. da gente E estar, talvez como os caras que seres humanos, ter essa limitação, né? realmente, o porquê espiritual. Boa, boa pergunta, brother. Alguém É aí nos responda. porque o porquê científico você consegue. Ah, beleza. Tá, pá, pá, pá. Aí o evolutivo você consegue explicar que também é o científico. Mas agora esse propositivo, esse aí tá, é uma busca, né, por essa resposta, talvez. Muito Que, bom. que não sei Muito se é, positivo. tipo, uma. Que vai chegar em algum lugar, né? Mas Sim, talvez seja interessante. provavelmente não, né? Mas, tipo, nós não vamos conseguir chegar lá. Mas é a pergunta, na verdade. É a grande pergunta mesmo que importa, talvez. Muito legal. Propositivo, adorei essa palavra. Até compartilhando um insight sobre isso, assim, né? Queria te ouvir também. A sua visão de ter propósitos, assim, de você, meu propósito é esse, ou eu achei meu propósito de vida. Você acha que é possível isso, sim? Se você tem um, tá? Obrigado, cara. Grande pergunta. Quer falar primeiro do teu para dar tempo das sinapses também gerarem ali qualquer coisa? Pode ser. Por favor. Então, pensando sobre isso, assim, né? Até para fazer o meu curso, assim, né? A filosofia, para mim, me parece um propósito, assim, sabe? Que eu abracei ele. E isso dá a resposta de tudo, sim, né? Nesse final da frase, que eu abracei. Porque ela não era para mim, assim. Mas eu escolhi ela e quis decidir que ela fosse. E eu acho que isso sempre é. Talvez sempre seja forte demais, né? Mas talvez possa ser um caminho possível de você encontrar um propósito que ele não vai cair do céu. Ele não vai, assim, né? Tipo, encontrei. É a experiência, cara. É você fazer coisas e em algum momento você vai falar, pô, isso daí é legal. Isso daí Hum, combina comigo. Isso daí eu gosto de fazer, tal. Mas precisa esse passo anterior de você se conhecer, né? De você ter essa mente aberta, né? Livre, expandida, o máximo que você conseguir, né? Para ir fazendo escolhas. E, e aí você, né? Consequentemente, vai se colocando nesse caminho. Pô, essa escolha foi boa. Eu vi que para fazer alguma ação, o meu nível de habilidade culminou com essa ação. E talvez isso possa ser um caminho, assim. muito bom. E, mas eu acho que, então, esse foi o meu insight, assim, que o propósito nunca é algo dado, assim, por mais que você
possa ter vários tipos de habilidades, super habilidades, dons, enfim. Sempre depende de um passo seu para abraçar, para acolher, para decidir se é isso mesmo, para treinar, continuar, não desistir. Muito. Que bonita a tua experiência, e ela de muitas formas se resume tudo que eu li, e não foi pouca coisa, sobre o propósito. E conversei com caras grandes assim que falam sobre o propósito Né? e que trabalham com isso de forma mais profunda. Eu também já trabalhei muito com isso, né? Então ajudava as pessoas a tentarem definir o seu propósito, né? Porque pelo que a história nos diz, algumas pessoas já conseguem nascer inclinadas ao propósito, né? Como se aquilo fosse já vindo de uma vida passada, ou de uma missão na Terra, e a pessoa já, tipo, pum, tô aqui para isso. Mas isso é, tipo, que um em 1 milhão, menos ainda, não sei. E de fato, nós, meros mortais aqui, definimos muito mais o nosso propósito. Muito legal isso tudo. E com certeza tudo que a gente está falando até aqui fala sobre isso, né? Sobre propósito. E nós estamos conversando aqui hoje online para nós mesmos. Você perguntou pessoalmente, né? Para mim também mudou muito, assim. Eu tinha um propósito muito bem definido até 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E, meu, fazia, assim, qual é a palavra? Obcecado. Obcecado ao ponto de ser resiliente a tudo e a todos. E era um propósito bonito, era um propósito que eu acreditava mesmo, mas a vida foi me dando uns golpes, e eu percebi que aquilo não fazia tanto sentido para mim, assim, quando eu olhava mais intimamente para minha história e para aquilo que eu realmente quero da vida. Tem outras coisas que têm mais valor para mim e que não são negociáveis. Então, desse 1 ano e meio para cá, eu venho entrando em um outro momento. E um momento que eu julgo ser muito bom, de amadurecimento. E todo aquele anterior também foi ótimo para eu chegar até aqui de alguma forma. E agora esse propósito não está escrito em algum lugar, mas está sendo vivido e sendo construído. E é muito bom a gente estar tendo esses papos cabeça, porque me relembra ainda mais desse, dessa necessidade que a minha pessoa nesse mundo tem, né, como a tua, de, cara, precisamos ter algo com propósito, não é só viver e trabalhar e pagar contas, e reproduzir, e comer, dormir. Legal, muito legal. E eu concordo com você. Acho que ah, talvez um aspecto bom do propósito é que você consegue mudar ele, né? Imagina se você não tivesse como mudar, né? Acho que ia ser mais difícil ainda. Não, cara, você é determinado a viver isso. Então, Realmente. talvez isso seja ruim, né? Que agora você tem que se virar. Mas também é bom porque você não é um destino final, né? E Realmente. isso é muito legal, cara. E às vezes você pode achar que tá em outra direção, mas a estrada é a mesma. Exato. Você tá Boa. fazendo aquilo de uma outra forma, né? É, ou Com você outro tá. olhar, mais maduro e Exato. tal. Mas E- aquilo que você sentiu no começo ainda tá vivo. é. Às vezes é só um ajuste mesmo, e nem que seja uma pausa para ganhar mais energia, mais recursos, mais potência, para dar 2 passos para frente depois. Sim.
Acho que é muito isso, assim, de você. É autoconhecimento puro mesmo, assim, né? De você ver os teus limites, ver, não, aqui eu consigo ir mais, aqui eu não consigo. Porque também é aquilo de você insistir tanto num lugar que não tá indo para frente, isso te mostra que esse fluxo talvez não é o fluxo certo, né? Pegar um outro fluxo. Porque eu acredito muito nisso, assim, né? Nesse fluxo que facilita seu caminho. Boa. Como se fosse a corrente de um rio, assim, a seguir. Exato. Às vezes você pode nadar contra a corrente e tal, mas não sei, parece que quando a coisa acontece sem você fazer muito esforço, parece que isso era realmente você tá no caminho certo, assim, né? De quando as coisas começam a dar muito errado, puta, conseguiu, deu errado aqui, daí mais pra frente deu mais errado, deu, não machuquei, né, fiquei mal e tal. Pô, não é isso que eu quero na vida, né? Quero pelo menos estar num caminho que isso seja saudável. Saudável de uma forma integral, né? Não é só saudável pro corpo, mas também para Sim, as sim, emoções, para a mente. O que você fala de medição, corrupção, né? sim. E eu ia falar alguma coisa. Acho que mesmo esses caras que nascem, né, com a missão na Terra, tipo, dois caminhos que eu enxergo aqui disso, assim, né? Por exemplo, grandes esportistas, né? Sei lá, Michael Jordan, esses caras que revolucionaram o esporte, assim. É nítido que eles tinham uma missão aqui, que era ser muito bom naquilo que eles fazem, né? Mesmo assim, eles tiveram que treinar muito, né? Todos esses caras sempre, tipo, conversas que eles dão, né? Todos eles falaram que, cara, eles, além de ser muito bom, mas eles foram muito bons porque eles treinaram muito, né? Mas mesmo assim, eles tinham algo a mais que não estava nos outros ali, né? É. E esse é um caminho, né, que eu vejo, que mesmo que ele seja muito bom, precisa de esforço. E outro caminho que eu vejo é dessas pessoas, tipo, revolucionárias, trazendo paz na Terra, assim, né? Tipo, que a gente conhece, sei lá, Mandela, Gandhi, né? Tipo, dá pra ver, ou você, né, no nosso pressuposto, perceber que isso é uma missão na Terra do cara, né? Tipo, o cara veio pra espalhar, né, essa mensagem positiva, enfim. Mas ainda assim, eu acho que às vezes você se cobrar pra querer ser esse cara, tipo, preciso ser uma pessoa, não quero ser mais um aqui no mundo, né? Quero fazer algo de diferente, mas você sempre se comparando a esses caras enormes, ou às vezes pessoas da mesma idade, mas que estão tipo, tão avançados que você, assim, né? Isso às vezes acaba sendo meio frustrante, assim, né? Tipo, de você ser incapaz, de você, aquilo que você está fazendo é menos, né? E não sei o que você pensa sobre isso, sim, mas eu acho que é aquilo de você estar na mesma estrada, mas fazendo de formas diferentes, assim, né? Às vezes uma ação que você faz, né? Esse princípio que você falou, né? De ter bons valores, né? De, tipo, tratar o outro próximo bem, né? Mesmo que seja, sei lá, tanto um familiar quanto um desconhecido na rua. Você já tá, tipo, fazendo total diferença no mundo, mesmo que todos os holofotes não estejam sobre você, assim, né? E você tá promovendo a paz no mundo por ser você, tá? Sim. Mas aquele seu propósito, né, de ter bons valores, de você ser educado, se ter empatia, enfim. Acho que para mim faz toda a diferença pensar um pouco por isso, assim.
Já percebi que a nossa live vai terminar daqui 7 segundos. Ok. Sim. Cara, muito legal esse papo, cabeça. Adorei a tua última conversa. Tchau.